Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, uma alegria mais uma vez estarmos unidos neste vídeo, nesta formação, meditação do tempo quaresmal. Hoje, dia do Senhor, domingo, primeiro domingo do tempo da quaresma. Meus irmãos, iniciamos a nossa caminhada quaresmal. Vivemos hoje o domingo, o dia do Senhor, e esse primeiro domingo, essa primeira grande parada nesta nossa subida. O tempo quaresmal nos dá sempre esta ideia de uma subida ao Calvário com o Senhor, subida com Jesus para Jerusalém, onde Ele vai sofrer por nós e com a sua morte destruirá o pecado e vencerá a morte. Meus irmãos, esta nossa grande parada do domingo, do tempo quaresmal, nos leva a refletir sobre a nossa vida, sobre a paixão e os sofrimentos de Jesus. Hoje, meditando sobre as tentações do Senhor, nós mergulhamos na espiritualidade quaresmal para, com Jesus, ressuscitarmos na Páscoa. Vamos então iniciar a nossa meditação com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, inspirai as nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, o tema que hoje, neste domingo, Santo Tomás de Aquino nos propõe é muito interessante. E hoje não só ele nos ensinará, mas como outros grandes santos. Nós temos o tema, neste primeiro domingo, proposto por Santo Tomás. Era apropriado que Cristo fosse tentado. Santo Tomás nos propõe aqui, a partir desse tema, o evangelho conhecido de todos nós. Ele vai aqui citar só o primeiro versículo, mas nós conhecemos, não é, todo o evangelho, a passagem da tentação de nosso Senhor no deserto. Santo Tomás então nos propõe a meditação do evangelho de São Mateus, capítulo 4, né? Temos aí todo o capítulo da passagem da tentação de Jesus no deserto, mas Santo Tomás aqui cita o primeiro versículo, versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos o contexto no qual Jesus começa a ser tentado, e nos fala muito este contexto. Nosso Senhor, ele é conduzido logo depois do seu batismo ao deserto, e ali ele jejua por 40 dias. Ao final deste tempo de jejum, nosso Senhor sente fome. Neste momento, o demônio então aparece e tenta a Jesus. Meus irmãos, este contexto nos fala muito ao coração. Em primeiro lugar, Jesus é batizado. Ele sai das águas do batismo, do Rio Jordão, repleto do poder do Espírito Santo, e coloca-se então em combate no deserto. O deserto é o lugar de combate, o lugar que tradicionalmente nós temos a imagem da aridez espiritual, né, do combate espiritual. O deserto, ele personifica ali então o combate, a tentação, a provação. Meus irmãos, para nos mostrar que a vida de todo batizado, a vida dos filhos e filhas da igreja que nascem pelo santo batismo, é uma vida de luta, é uma vida de provação, de tentações, de cruz, né? O evangelho desta semana, se não me engano, da quinta-feira desta semana, nos dizia que nos chamava, aliás, nosso Senhor nos chamava por meio do evangelho a tomar a nossa cruz de cada dia. Quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Não é? Então, meus irmãos, a vida do cristão, do católico batizado, do filho e filha de Deus, este é o contexto. Nós recebemos a força do Espírito Santo, somos robustecidos pela graça para lutarmos. Lutarmos em primeiro lugar contra quem? Contra nós mesmos, né? Se algo ficou muito claro nessas primeiras meditações, desde a quarta-feira, é que o nosso grande inimigo é a nossa carne. São as nossas más inclinações, tendências e desejos transviados pela concupiscência da carne. Então, nossa maior luta, nosso maior inimigo é a nossa vontade, errada às vezes, nossos maus desejos e pensamentos, e por aí vai. Então, nossa grande luta é na nossa carne, em nosso interior. Lutamos também contra o demônio. Nosso grande inimigo também é o mal. Este inimigo já foi derrotado, como vamos ver aqui no ensinamento de Santo Tomás, dos demais santos que ele vai citar. O inimigo já foi vencido. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Portanto, o inimigo nós combatemos. Nós temos aqui estes 3 grandes inimigos, nos ensina a sabedoria dos santos: a carne, o demônio e o mundo. Qual é a forma de combater esses 3? Vamos lá. Vamos começar, né, na ordem inversa aqui. Combatemos o mundo, né, as filosofias, as tendências mundanas, o espírito mal que há no mundo, a mundanidade, vai nos dizer o Papa Francisco. Então nós combatemos o mundo, nos levantamos contra o aborto, contra toda forma moralmente errada de viver. Nós combatemos tudo isso. Então combatemos o mundo, o inimigo, o demônio, o tentador, o sedutor, nós também combatemos. Por quê? Porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Vai nos ensinar aqui o nosso texto. E o nosso terceiro inimigo, então, que é a nossa carne, como nós combatemos? E aí que nos ensinam os santos, né? Vamos dizer no português muito claro: contra a nossa carne nós damos no pé, nós fugimos. A forma de lutar contra os desejos da carne, o inimigo que é a nossa carne, é fugir. Fugir das ocasiões de pecado, fugir das tentações, das provocações da nossa carne, que se lança como uma fera brava sobre nós. Então, meus irmãos, esta introdução a partir deste contexto no qual Jesus é tentado, né? A nossa vida é esta luta contra esses grandes inimigos, mas também este contexto nos mostra o quê? Temos a graça, temos a força do Espírito, temos o ensinamento, o exemplo e a misericórdia de Cristo Jesus para nos fazer vencer. São as armas que o Senhor nos dá, a sua misericórdia, o seu exemplo, e a sua vitória, que é nossa. São as armas que temos para vencer esses grandes inimigos, esta grande luta que é a vida do cristão sobre a terra. Então, meus irmãos, entramos agora naquilo que Santo Tomás nos propõe. Como eu dizia, ele vai citar hoje alguns grandes santos da patrística, da história da igreja. Santo Tomás, ele começa citando São Gregório. Depois vai citar, deixa eu ver aqui, Santo Hilário. Por fim, citará Santo Agostinho. E terminando, então, ele mesmo citando uma passagem bíblica para também nos ensinar. Meus irmãos, Santo Tomás vai partir do princípio que foi apropriado Jesus ser tentado. Não estamos aqui dizendo que foi bom, mas para nós, na verdade, foi bom Jesus ser tentado. Para nós, seres humanos, nós conseguimos tirar um grande proveito da tentação de nosso Senhor.
né? Então, Santo Tomás parte desta grande premissa. Para nós foi bom Jesus ser tentado, ele ser conduzido ao deserto e ali ser tentado pelo demônio, ele se permitir, na verdade, ser tentado pelo maligno. Então, Santo Tomás vai listar, meus irmãos, 4 grandes proveitos que nós podemos tirar da tentação de Jesus. Cristo foi tentado para nosso bem, para o nosso proveito. Ele se permitiu passar pela tentação do demônio. Em primeiro lugar, para quê? Para nos dar a vitória. Para nos dar a vitória. E aqui eu quero ler aquilo que São Gregório vai dizer, né? Jesus, ele foi tentado para que ele pudesse nos ensinar nas nossas próprias tentações. Então, nosso Senhor é tentado para nos dar um exemplo, um ensinamento na nossa tentação. E aqui São Gregório vai dizer algo maravilhoso. Assim como Jesus ele veio vencer a nossa morte pela sua morte, ele também, pela sua tentação, nos ensina a vencer a nossa tentação, né? Então, esse é o grande ensinamento de São Gregório nesse primeiro ponto. Foi conveniente que Jesus fosse tentado, porque pela sua vitória sobre o demônio, nós também vencemos. A vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória sobre a morte. A vitória de Jesus sobre as tentações também é nossa vitória sobre as tentações. E aqui eu gostaria de recordar as tentações de Jesus no deserto, não é? Rapidamente, o ter, o poder e o prazer. Jesus vai combater estas tentações, essas propostas, essas insinuações do demônio, do ter, do poder e do prazer no deserto. Então, meus irmãos, para vencermos as tentações do ter, do poder e do prazer, precisamos, então, nos espelharmos na vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, Santo Tomás vai citar, como eu dizia, no segundo ponto, Santo Hilário. E Santo Hilário vai dizer que foi bom nosso Senhor ser tentado, vou usar aqui o termo de Santo Tomás, foi apropriado Jesus ser tentado para nos deixar alertas, para nos deixar aqui, meus irmãos, de atalaia, alertas, despertos, como o Senhor vai dizer, vigiai e orai para não cairdes em tentação. E eu gostaria de trazer aqui também aquilo que Santo Hilário diz, não é? Jesus, ele foi apropriado que ele fosse tentado para nos alertar, atenção a isso. Olha quão profundo é aquilo que Santo Hilário diz. Para nos alertar que nenhum homem, não importa quão santo ele seja, deve pensar que ele está salvo e livre das tentações. Meus irmãos, isso aqui é um grande risco que nós corremos. Inclusive, esta é uma grande influência da teologia protestante, não é? Teologia protestante que vive esta realidade, sobretudo a partir do batismo, né? Nós citamos aqui também no início o batismo do Senhor. Teologia protestante que diz e vive a seguinte realidade: você é batizado depois de adulto, já com a idade da razão. Por quê? Porque depois que você aceita Jesus, pronto, você está salvo. Olha como isso é perigoso. Olha como isso é perigoso, não é? E isso, de certa forma, pode influenciar muito a cabeça dos nossos católicos. Eu fui batizado, eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, opa, eu estou salvo. De forma alguma, meu irmão, olha o que Santo Hilário aqui nos diz. Jesus permitiu-se ser tentado para nos dizer o seguinte, olha só, atenção, filho e filha da igreja, atenção.
Por mais santo que você seja, você não está livre das tentações. Você não está livre das provações. Não é? Meus irmãos, isso é um alerta para nós. Não nos deixemos enganar por esta mentalidade. Não estamos livres das dificuldades, não estamos a salvos das tentações. Como diz a palavra, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Então, lutemos desde o nosso batismo até o Senhor nos chamar e fizermos então nossa Páscoa. É uma luta a nossa vida. Estaremos sempre lutando contra esses três grandes inimigos. E eu gostaria de citar uma outra coisa que Santo Hilário diz. Isso aqui é muito profundo também. O demônio prepara seus ardis especialmente para os momentos em que nós acabamos de ficar santos. Olha que interessante. Quando que nós acabamos de ficar santos, né? Abrindo um parênteses aqui naquilo que Santo Hilário diz. Quando que eu e você acabamos de ficar santos? Quando recebemos os sacramentos. Sobretudo o sacramento da confissão. Quando nós confessamos, estamos em estado de graça. Estamos em estado de graça. Sobretudo também quando comungamos, estamos ali em íntima união com o Senhor. Mas a partir da confissão, eu e você nos encontramos em estado de graça. Então, neste momento, é que nós estamos santos, né? Então, atenção, o demônio ele prepara os seus ardis, as suas tentações, para os momentos em que nós acabamos de ficar santos. Porque ele não deseja, diz Santo Hilário, outra vitória, senão a vitória sobre o mundo da graça. Vou repetir aqui o que Santo Hilário diz. O demônio não deseja outra vitória, senão sobre o mundo da graça. Sobre o mundo da graça. Então, às vezes a gente pensa, o que significa o que Santo Hilário está dizendo aqui? Às vezes nós pensamos que o demônio quer tirar os nossos bens materiais, o demônio quer tirar nossa saúde, o demônio quer tirar nossa casa, tirar o nosso carro, tirar o nosso emprego. Isso acontece? Acontece, claro. Se nós nos deixarmos levar pelas coisas do mundo, pelas seduções do ter, do poder, né, do prazer, nós podemos perder todos os nossos bens materiais, não é? Mas, meus irmãos, atenção, não é o principal intento do demônio na nossa vida, na vida do cristão. O demônio não quer nos fazer perder as coisas a nível material, terreno, humano, não. E aqui nós podemos olhar para uma pessoa, lá no Antigo Testamento, olhamos para a vida de um grande homem, Jó. Olhemos e lembremos da passagem que diz que Jó foi tentado. Deus permitiu que o demônio tentasse Jó. Jó então perde o quê? Sua família, seus filhos. Jó perde seu rebanho, né? Ele tinha um rebanho numeroso, perdeu o seu rebanho, seus empregados. Jó perdeu os seus amigos se voltaram-se contra Jó. A mulher de Jó voltou-se contra ele, para que ele blasfemasse e culpasse Deus. Olha o intento do demônio. Por fim, Jó perde a sua saúde. Por fim, Jó perde a sua saúde. O demônio arrasa, né, com a vida de Jó. Mas qual é a principal intenção do mal, do demônio? É simplesmente tirar os bens materiais de Jó? De forma alguma. O demônio queria que Jó blasfemasse contra Deus. O demônio queria que Jó se voltasse contra o Senhor. Por isso, voltamos àquilo que Santo Hilário aqui nos diz. O demônio, ele não deseja outra vitória,
a vitória que o demônio quer na nossa vida, na minha vida de padre, na sua vida de leigo, de casado, na sua vida de missionário na igreja, de religioso, religiosa, na sua vida ministerial, você que é de ministério de música, você que é ministro da Eucaristia, que trabalha numa pastoral, num movimento. Sabe o que o demônio quer? Fazer você se voltar contra Deus. Sabe o que o demônio deseja? Uma vitória no mundo da graça na sua vida. Fazer você perder a graça. Fazer você sair da graça de Deus. Citei aqui Jó, que foi cercado pelas calamidades do inimigo, para que Jó blasfemasse e se voltasse contra Deus. A palavra de Deus vai dizer algo maravilhoso sobre Jó. Jó perdeu tudo, a sua saúde. Jó vai dizer, vai rasgar suas vestes, vai então inclinar-se até o chão e dizer: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, conforme foi do seu agrado. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não blasfemou, mas ele foi fiel, ele louvou a Deus, ele bendisse a Deus na sua desgraça, vamos assim dizer, nas calamidades que aconteceram na sua vida. Nós podemos também dar um outro exemplo. Gênesis capítulo 2. A serpente seduz Adão e Eva. Para quê? Para que Adão e Eva perdessem as graças do paraíso? Não somente, mas para que assim como o demônio se rebelou, se levantou contra Deus, Adão e Eva também se revoltassem e se rebelassem contra Deus. No caso de Jó, o demônio não conseguiu, mas no caso de Adão e Eva, o demônio conseguiu. E aí eu pergunto, meu irmão, minha irmã, na minha e na sua vida, será que o demônio está conseguindo? Será que ele está conseguindo tirar a gente da graça? Às vezes acontecem coisas humanas, materiais, perdas materiais, dificuldades humanas, saúde. Na verdade, o que está por trás disso? É uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual para que você saia da graça. Não é? E vamos então aqui dar seguimento àquilo que Santo Hilário diz. Eu gostaria de dizer uma frase que nós conhecemos. Quem está de pé, cuidado para não cair. Né? Então o Senhor permitiu ser tentado, segundo Santo Hilário, para que nós ficássemos alertas. O terceiro ponto, Santo Tomás de Aquino vai citar Santo Agostinho e vai dizer que Cristo permitiu-se ser tentado para nos dar um exemplo de como nós devemos vencer as nossas tentações. Como nós devemos vencer as nossas tentações. Então, Jesus não morreu. Primeiro ponto, nós vimos aqui. Jesus ele permitiu-se ser tentado para nos dar a vitória. Para nos dar a vitória. Mas não só para isso, para nos dar também um exemplo. Para nos dar um exemplo a seguir. E aqui vai dizer Santo Agostinho: Cristo se dispôs ao demônio para ser tentado, para que ao termos nós de superar aquelas mesmas tentações, ele servisse de ajuda não somente pelo seu auxílio direto, pela graça que recebemos, mas também pelo exemplo que ele nos deu. Jesus disse não, ele combateu, ele resistiu ao demônio. Então é isso que nós devemos fazer, é combater, é resistir, é não ceder. E o último ponto, meu irmão, Santo Tomás, ele vai dizer que Jesus, ele permitiu-se ser tentado para preencher o nosso coração do Espírito Santo, que nos leva a confiar na sua misericórdia. E aqui, Santo Tomás vai citar a carta aos Hebreus,
no capítulo 4, no versículo 15, que nos diz: porque nós temos nele um pontífice, porque nós não temos um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado. Santo Tomás então lembra desta passagem para nos mostrar que Jesus permitiu-se passar pelas tentações do demônio para que nós confiássemos nele, para que nós confiássemos na sua misericórdia que não falha, para que nós entendêssemos que ele é o pontífice que nos faz vencer, ele é a chave da vitória. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nessa quaresma tenhamos Cristo em nós. Se eu quero vencer o demônio, se eu quero vencer a carne, se eu quero vencer o mundo, eu preciso ter Cristo em mim. Eu preciso ter Cristo em mim. Só em Cristo destruímos as estruturas de pecado em nós. Então, que neste domingo não faltemos a Santa Missa e, a partir de Cristo Eucarístico em nós, de Cristo Palavra que é proclamada em nós, tenhamos a vitória sobre o mal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e força nos combates, meu irmão, minha irmã. Não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra as forças espirituais malignas espalhadas pelos ares. Que Deus te fortaleça e te abençoe nos seus combates de cada dia. Que a bênção de Deus, pela intercessão de São José, de Santo Tomás de Aquino, desça sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos.